antecipadamente grato. Existe uma famosa historinha hassídica que conta um Rebbe, um mestre hassídico, que havia uma criança que estava com muita fome e o seu pai estava segurando uma maçã saborosa na sua mão. E pelo visto o pai propositalmente ele estava retendo a maçã na sua mão, e o filho pediu uma vez, duas vezes: pai, me deixa comer, me dá a maçã. E o pai por algum motivo não dava para ele. O filho era muito esperto, então o que ele fez? Ele começou a pronunciar a brachá, a bênção referente a comer a maçã. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri haetz. Ele pronuncia a brachá, abençoando a Deus que nos fornece o fruto da árvore, e o pai, ele coloca o pai numa encurralada. O pai não queria que o filho estivesse pronunciando uma bênção em vão, uma brachá levatalá, que não estivesse incorrendo num pecado, numa transgressão. Então isso obriga o pai a dar a maçã para o filho, que imediatamente vai abocanhá-la, vai comer e saborear a maçã. Assim conta a história hassídica. Da mesma maneira se diz que muitas vezes, até na nossa própria liturgia, nas nossas orações, nós fazemos certas afirmativas, nós abençoamos a Deus que perdoa os nossos pecados. Então até se pergunta: puxa, mas como nós temos tanta certeza do perdão divino e etc., talvez isso seria uma brachá levatalá, uma bênção em vão. Isso explica exatamente o contrário. Deus não quer permitir que as nossas bênçãos sejam em vão. Então o Pai Celestial que nos ama, ele de fato acaba nos perdoando, acaba nos desculpando. E na realidade essa é uma estratégia que a gente deve adotar sempre. Ou seja, nós não devemos... Às vezes pessoas imaginam que primeiro precisa acontecer a coisa boa. Primeiro eu preciso ser afortunado. Primeiro eu preciso ganhar na loteria. Ou receber o aumento. Ou ter sucesso nisso ou naquilo. Para depois então começar a pensar em ficar alegre, em celebrar ou ficar feliz. E na realidade deve ser o oposto. A gente deve começar estando alegre e ficando alegre. E na realidade é isso que nós fazemos até no nosso relacionamento com as pessoas, ou profissional, como nós falamos muitas vezes, fazemos um pedido e acabamos a carta, ou o e-mail, ou a solicitação, dizendo: olha, eu conto com tua cooperação, antecipadamente grato, já agradeço de antemão. E por que nós escrevemos isso? Por que nós nos expressamos dessa maneira? Então, em primeiro lugar, isso de certa forma causa uma certa pressão sobre a pessoa, para quem dirigimos a solicitação, não é? Que a pessoa vai pensar: puxa, ele está contando tanto comigo, ele deposita tanta esperança em mim, eu não posso decepcioná-lo, eu preciso corresponder às suas expectativas. Da mesma forma, isso também demonstra a nossa plena convicção, a nossa certeza de que vai dar certo, que aquele desejo vai ser preenchido. Então, assim como fazemos com as pessoas que afirmamos: eu conto com sua cooperação, antecipadamente grato, da mesma maneira nós devemos agir com Deus. Ou seja, a nossa atitude em relação a Deus deve ser a mesma. A gente não deve nem precisa esperar as coisas boas e maravilhosas acontecerem para só então ficarmos felizes. Pelo contrário, nós devemos estar de fato felizes de antemão, mostrar para Deus: Deus, eu confio tanto em Ti, eu deposito tanta fé e esperança em você ou no Senhor, que eu tenho certeza que Deus não vai nos decepcionar, que Ele vai corresponder às nossas expectativas, Ele vai atender os nossos pedidos. E no momento que nós nos antecipamos e demonstramos de antemão, isso não é uma peça teatral, isso tem que ser verdadeiro e sincero. Quanto mais verdadeira e sincera for essa certeza, essa convicção e essa alegria for genuína e autêntica, então isso de fato vai atrair e desencadear todas as coisas boas.